Uma mulher de 28 anos chamada Claire Bennett encontra-se em uma parada de ônibus durante uma nevasca intensa em uma noite de dezembro. Ela veste um vestido fino de cor olivácea, totalmente inadequado para o clima congelante. Seus cabelos loiros caem em ondas despenteadas sobre seus ombros. Ao seu lado, uma bolsa marrom surrada contém tudo o que ela agora possui no mundo. Algumas roupas, algumas fotografias e os papéis de divórcio que lhe foram entregues apenas 3 horas antes. Claire olha para esses papéis através do zíper aberto da bolsa e sente um enorme vazio se instalar em seu peito. 3 anos de casamento terminaram porque seu corpo falhou em fazer a única coisa que seu marido Marcos considerava importante. Ele disse que ela era defeituosa, inútil e que queria que ela saísse de sua casa imediatamente. Claire não tem para onde ir. Seus pais faleceram anos atrás. Perdeu contato com amigos durante seu casamento porque Marcos preferia que ela se concentrasse apenas em ser esposa. Chamou sua prima Lisa, mas ela está viajando no exterior e voltará em 2 semanas. O abrigo para mulheres está cheio com uma lista de espera. O pouco dinheiro que Claire tem em sua conta pessoal talvez cubra uma semana em um motel barato, se tiver sorte. Então ela se senta na parada de ônibus, observando a neve cair, vendo a cidade se mover ao seu redor, e se pergunta como sua vida desabou completamente em um único dia. O frio a cerca, penetra no vestido fino, e ela começa a tremer de forma incontrolável. Ela tenta se encostar na parede de plástico da parada, buscando qualquer proteção contra o vento que cortava como lâmina. Ela não percebe o homem e as crianças se aproximando até que estão bem perto. Quando levanta os olhos, vê uma figura alta com um casaco pia-coat azul marinho e 3 crianças agrupadas ao seu redor em casacos de inverno. O homem tem aproximadamente 35 anos, cabelo castanho escuro, ligeiramente desordenado pela neve, e um rosto que carrega tanto força quanto gentileza. As crianças variam em idade. Um menino de aproximadamente 6 anos em uma jaqueta verde, uma menina de talvez 7 anos em uma jaqueta vermelha e outro menino de cerca de 9 anos em uma jaqueta amarela. O homem faz uma pausa perto da parada de ônibus e Claire vê seus olhos absorvendo sua situação. O vestido fino, a bolsa surrada, a forma como ela está tremendo, apesar de tentar parecer composta. Ela desvia o olhar, não querendo ver piedade nos olhos de outro ser humano. "Com licença", diz o homem, sua voz gentil, mas preocupada. "Você está esperando por um ônibus?" Claire sabe que há um cronograma afixado no abrigo. Sabe que ele pode facilmente verificar e ver que o último ônibus neste trajeto saiu 20 minutos atrás. Não haverá outro até amanhã pela manhã, mas ela acena de qualquer forma. "Sim, apenas aguardando", ela sussurra. "Senhorita, são 12 graus aqui fora. Você não vai conseguir passar a noite assim", diz o homem com genuína preocupação. Claire quer protestar, quer dizer que está tudo bem, mas sua voz treme com frio e algo mais. Desespero, talvez, ou o esgotamento de fingir que tudo está bem quando tudo desabou. A menina em vermelho puxa a manga do homem. "Papai, ela está congelando, devemos ajudá-la." Um dos meninos acrescenta: "Lembra quando você sempre nos diz que devemos ajudar pessoas que precisam?" O homem se ajoelha perto da abertura da parada de ônibus, colocando-se em uma altura menos intimidadora. "Meu nome é Jonathan Reed. Estes são meus filhos, Alex, Emily e Sam. Moramos a apenas 2 quarteirões daqui. Gostaria de oferecer um lugar quente para você ficar esta noite. Pelo menos até conseguir descobrir seus próximos passos. Não é seguro você estar aqui neste clima", ele diz, sua voz carregando uma autenticidade que a alcança. Claire sacode a cabeça automaticamente. "Não posso aceitar isso. Você não me conhece. Eu poderia ser perigosa", ela diz. Jonathan oferece um leve sorriso. "Você está sentada em uma parada de ônibus, sem casaco em 12 graus. O único perigo que você representa é para você mesma. Olhe,
Entendo se você desconfia de estranhos, mas tenho 3 filhos comigo, o que deveria lhe contar algo sobre minhas intenções. Não posso passar por alguém que claramente precisa de ajuda com a consciência tranquila. Então, por favor, deixe-nos pelo menos aquecê-la e alimentá-la. Depois disso, se quiser partir, chamarei um táxi para você ir aonde quiser. Tudo bem? Claire observa seu rosto. Vê a preocupação genuína ali e observa os 3 filhos olhando para ela com o tipo de compaixão aberta que as crianças têm antes do mundo lhes ensinar a se afastar. E ela pensa em ficar neste abrigo a noite toda. Pensa na possibilidade muito real de que não sobreviva ao frio. Pensa em como não tem outras opções que não envolvam morrer lentamente de frio. Tudo bem, ela sussurra. Obrigada. Jonathan a ajuda a se levantar e ela percebe apenas quão fraca o frio a deixou. Ele imediatamente tira seu próprio casaco e o coloca sobre seus ombros, deixando-se apenas com uma camiseta. Sam, me dá sua mão. Alex, você segura a mão de Emily. Vamos para casa, ele diz. Eles caminham pelas ruas nevadas, uma estranha pequena procissão, até chegarem a uma casa confortável de 2 andares com luz quente brilhando pelas janelas. Dentro da casa é aconchegante e vivido. Desenhos infantis na geladeira, brinquedos organizados em caixas perto da sala de estar, fotografias de família nas paredes mostrando uma mulher que não está mais presente. Crianças vão se trocar para os pijamas, diz Jonathan, ajudando Claire no sofá e envolvendo-a em um cobertor. Vou fazer um chocolate quente em 1 minuto. Podemos fazer um para a senhorita também? Pergunta Emily. Claro que sim, responde Jonathan. Enquanto as crianças correm para o andar de cima, Jonathan desaparece em uma porta que Claire assume ser um quarto e retorna com uma camiseta grossa e meias quentes. Estas foram da minha esposa, ele diz quietamente. Ela faleceu 18 meses atrás. Acho que ela ficaria feliz sabendo que estão ajudando alguém. Claire se troca no banheiro, grata pelo calor da camiseta e pela forma como as meias grossas fazem seus pés pararem de doer. Quando emerge, Jonathan tem chocolate quente esperando junto com sanduíches que ela percebe com embaraço que está faminta para comer. As crianças voltam em pijamas e todos se sentam ao redor da mesa da cozinha enquanto Claire come e Jonathan supervisiona o dever de casa. É uma cena doméstica tão normal que Claire sente lágrimas picar seus olhos. Isso era o que ela queria: um lar, uma família, crianças, e foi rejeitada porque seu corpo não conseguia fazer o que a sociedade esperava. Você está bem? Pergunta Emily, notando as lágrimas de Claire. Alguém a machucou? Claire enxuga os olhos. Estou bem, querida, apenas grata pela gentileza de seu pai. Depois que as crianças estão na cama, Jonathan prepara chá e se senta diante de Claire na sala de estar. Você não tem que me contar o que aconteceu, ele diz gentilmente. Mas se quiser conversar, estou aqui para ouvir. E Claire se vê contando a ele tudo. Sobre seu casamento com Marcus, sobre os anos tentando engravidar, sobre os testes que revelaram que ela provavelmente nunca conseguiria conceber naturalmente, sobre o frio crescente de Marcus, seu ressentimento crescente, e finalmente, aquela tarde, seu anúncio de que queria o divórcio, que já havia encontrado outra mulher, alguém mais jovem e mais fértil, que Claire precisava fazer suas malas e sair imediatamente. Ele disse que eu era quebrada. Claire termina, sua voz mal acima de um sussurro, que eu tinha falhado no único trabalho que uma esposa deveria fazer. E ele tem razão. Eu sou quebrada. Não posso dar a alguém a família que eles merecem. Jonathan fica em silêncio por um longo momento, e quando finalmente fala, sua voz é firme, mas não dura. Seu ex-marido é um homem cruel e um idiota. E digo isso como alguém que sabe exatamente o que significa querer filhos e construir uma família. Ele olha ao redor da sala, para os brinquedos e fotos e evidência de 3 vidas jovens. Minha esposa Amanda e eu
Tentamos durante anos ter filhos, anos de decepção e desgosto. E quando finalmente aceitamos que não ia acontecer naturalmente, adotamos todos os três em tempos diferentes e de circunstâncias diferentes. E posso lhe contar com absoluta certeza que eles são meus filhos de todas as maneiras que importam. Jonathan se inclina para a frente. A incapacidade de conceber não o quebra, Claire. Isso significa apenas que seu caminho para a maternidade, se é isso que você quer, se parece diferente do que você planejava. Além disso, um casamento, uma parceria, é sobre muito mais que reprodução. É sobre companheirismo, apoio, sonhos compartilhados, construir uma vida juntos. Se ele o reduziu a nada além de sua capacidade reprodutiva, então ele nunca o valorizou verdadeiramente como pessoa. E essa é a falha dele, não sua. Nos dias seguintes, enquanto a nevasca continua e Claire permanece no quarto de hóspedes de Jonathan, ela começa a ver o que uma família real parece. Jonathan trabalha de casa como consultor financeiro, administrando sua própria empresa, mas estrutura seus dias em torno de seus filhos. Ele os faz café da manhã, ajuda com o dever de casa, vai ao recital de dança de Emily e ao jogo de basquete de Alex. Ele é paciente quando eles brigam, firme quando precisam de limites, e afetivo de uma forma que mostra que são profundamente amados. As crianças, por sua vez, aceitaram a presença de Claire com a facilidade adaptável da juventude. Emily declara Claire sua nova amiga e insiste em mostrar todos os seus brinquedos favoritos. Sam, o mais jovem, faz perguntas infinitas sobre de onde Claire veio e o que gosta de fazer. Alex, o mais velho e mais perceptivo, simplesmente oferece companhia silenciosa e parece entender que ela precisa de espaço. Eles gostam de você, observa Jonathan uma noite, após as crianças terem ido para a cama. Isso não é algo que eles fazem facilmente. Depois que Amanda morreu, eles ficaram receosos de novas pessoas, com medo de ficar apegados e perder alguém novamente. Eu gosto deles também, diz Claire honestamente. Eles são crianças maravilhosas. Você fez um trabalho incrível criando-os sozinho. Jonathan pausa. Não foi fácil, especialmente esses primeiros meses após Amanda passar. Eu estava me afogando em luto e tentando esconder das crianças. E eles estavam em luto também. E todos estávamos apenas lutando através de cada dia. Mas nos ajudamos. Eles me deram uma razão para continuar e eu lhes dei estabilidade e segurança. Nos tornamos mais fortes juntos. No quarto dia, a neve finalmente parou e Claire sabe que precisa descobrir seus próximos passos. Ela não pode ficar no quarto de hóspedes de Jonathan para sempre. Mas quando ela menciona encontrar um motel ou um abrigo de longo prazo, Jonathan sacode a cabeça. Tenho uma proposta para você, ele diz, e quero que você realmente pense antes de responder. Claire espera, curiosa e ligeiramente nervosa. Preciso de ajuda, continua Jonathan. Administrar um negócio de casa enquanto gerencio 3 filhos é possível, mas exaustivo. Estou procurando por alguém que ajude com o gerenciamento da casa. Alguém que possa estar aqui quando eu preciso viajar para o trabalho. Alguém que possa ajudar com lição de casa e refeições e apenas manter tudo funcionando suavemente. Pagaria um salário justo, forneceria quarto e comida e daria a você tempo para descobrir seus próximos passos. Não seria permanente a menos que você quisesse, mas daria a você um lugar seguro para pousar enquanto reconstrói sua vida. Ele a olha diretamente nos olhos. E antes de você se preocupar que isso é caridade, deixe-me ser claro, eu realmente preciso de ajuda. Amanda lidava com tanto da logística doméstica e desde que ela morreu, estou mal conseguindo acompanhar. Você estaria me fazendo um favor. Claire se sente sobrecarregada. Jonathan, você mal me conhece. E se eu não for boa nisso? E se eu o decepcionar? Ele sacode a cabeça. Você não vai.
Eu a observei com meus filhos esta semana. Você é natural com eles, paciente e gentil. E mais importante, você é alguém que precisa de uma chance para começar de novo. E eu sou alguém que pode fornecer isso. Deixe-nos nos ajudarmos. Claire aceita. E nas semanas seguintes, ela se instala na casa Reed. Ela cozinha refeições e ajuda com lição de casa e aprende o ritmo de sua família. Ela leva as crianças para suas atividades e participa dos eventos escolares. Ela organiza a casa e gerencia as compras de supermercado e lida com as 1000 pequenas tarefas que mantêm uma casa funcionando. Mas mais do que isso, ela se torna parte de suas vidas. Ela descobre que Emily ama dançar, mas fica apavorada de se apresentar diante de pessoas. Ela vê que Sam tem um dom para desenho e precisa de encorajamento para compartilhar sua arte. Ela encontra que Alex se preocupa constantemente com seus irmãos mais jovens, assumindo muita responsabilidade para uma criança de 9 anos e precisa de permissão para apenas ser criança. E Jonathan, ocupado como está, percebe tudo. Ele percebe como a risada de Claire voltou, como ela começou a falar sobre talvez fazer algumas aulas online, como ela preencheu a documentação para a faculdade comunitária local, pensando sobre fazer um curso em educação infantil. Você é boa com crianças, ele diz uma noite enquanto limpam após o jantar, enquanto as crianças brincam lá fora. Você deveria considerar fazer isso uma carreira. Estou pensando a respeito, admite Claire. Nunca terminei a faculdade, casei jovem e Marcos não queria que eu trabalhasse, mas talvez agora seja a hora de descobrir o que eu realmente quero fazer com minha vida. Jonathan faz uma pausa em secar um prato. Amanda sempre dizia que às vezes as piores coisas que nos acontecem acabam sendo o catalisador para as melhores mudanças. Perdê-la foi a pior coisa que já aconteceu comigo, mas também me ensinou o que realmente importa. Me ensinou a apreciar cada dia, a estar presente com meus filhos, a construir uma vida baseada no amor, em vez de apenas sucesso. 6 meses depois, Claire está inscrita em aulas universitárias, trabalhando em direção a seu diploma, enquanto continua ajudando Jonathan com a casa. O arranjo funciona bem para todos. As crianças a adoram. Jonathan valoriza sua presença. E Claire, pela primeira vez em anos, sente que tem propósito e direção. Ela está estudando na mesa da cozinha uma noite, quando Jonathan chega de uma rara reunião presencial com um cliente. Ele parece estressado, passando a mão pelo cabelo em frustração. Reunião ruim? Pergunta Claire. Reunião complicada. O cliente quer que eu me mude para Nova York por 6 meses para supervisionar um projeto. É uma oportunidade enorme. Poderia realmente crescer o negócio, mas não posso uproar as crianças da escola e não posso deixá-las por 6 meses. Claire pensa por um momento. E se você não tivesse? E que deixá-las? Ela diz lentamente. E se eu fosse com você? Todos nós. Quero dizer, as crianças poderiam fazer aprendizado remoto por um semestre e eu poderia gerenciar a casa em Nova York, assim como faço aqui. Seria uma aventura. Jonathan a olha com uma expressão que ela não consegue ler bem. Você faria isso? Se mudaria para Nova York temporariamente apenas para me ajudar? Você me ajudou quando eu não tinha nada, diz Claire simplesmente. Você me deu um lar e um propósito e uma família. Claro que eu faria isso. Jonathan se senta diante dela e Claire percebe que ele parece nervoso, o que é incomum para ele. Claire, preciso lhe contar algo. E não quero que isso mude nosso arranjo ou crie constrangimento, mas não consigo mais não dizer. Claire sente seu coração começar a acelerar. Tudo bem, ela diz. Eu me apaixonei por você, diz Jonathan quietamente. Não porque você ajuda com as crianças ou porque facilitou minha vida, embora tenha feito, mas porque você é gentil e forte e
Corajosa, porque você voltou de ser chamada de sem valor e provou que não era verdade, porque meus filhos a amam e eu confio completamente em seu julgamento, porque quando penso no futuro, não consigo imaginá-lo sem você nele. Ele levanta uma mão antes que ela possa responder. Sei que é complicado, sei que você ainda está se recuperando do seu divórcio, sei que há uma dinâmica de poder aqui, porque eu sou tecnicamente seu empregador. Então não estou pedindo nada agora. Apenas precisava que você soubesse que você é importante para mim, que você importa, não como empregada ou babá ou assistente, mas como pessoa pela qual venho a cuidar profundamente. Claire sente lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu a amo também, ela sussurra. Tenho tentado não amar, tentado manter profissional, mas não consigo. Você me mostrou como o amor realmente é. Não possessão ou controle ou aceitação condicional, mas respeito e parceria e escolher um ao outro todos os dias. Jonathan se estende pela mesa e toma sua mão. Quero que você saiba algo. Seu ex-marido o fez se sentir como se não fosse o suficiente porque você não conseguia ter filhos. Mas, Claire, eu tenho 3 filhos. Não preciso que você me dê uma família. Já tenho uma. O que preciso é de um parceiro para compartilhar essa família comigo. Alguém para construir uma vida ao lado. E eu o escolheria, infértil e tudo, sobre qualquer pessoa no mundo. Eles se sentam ali por um longo momento, mãos unidas sobre a mesa da cozinha, e Claire sente algo se assentar profundamente em sua alma. Ela foi descartada porque foi considerada quebrada, mas Jonathan a pegou e mostrou que ela nunca esteve quebrada, apenas ferida e subestimada por alguém que não conseguia ver seu valor. Eles se mudaram para Nova York por 6 meses, todos os 5 deles, e foi caótico e maravilhoso e exaustivo. Quando retornaram para casa, Jonathan pediu Claire em casamento e ela disse sim sem hesitação. As crianças foram dama de honra e pajens no casamento, e quando o ministro perguntou se alguém se opunha, Sam se levantou e gritou, sem chance, nós amamos Claire. Na noite de casamento, após as crianças estarem dormindo na casa dos pais de Jonathan, ele e Claire estão deitados juntos no silêncio de seu quarto. Você já pensa no que Marcos disse? Pergunta Jonathan gentilmente, sobre estar quebrada. Claire fica em silêncio por um momento, às vezes. Mas então me lembro que tenho 3 filhos incríveis que me chamam de mãe, que tenho um marido que me valoriza pelo que sou, não pelo que meu corpo pode ou não fazer, que tenho um mestrado em educação infantil e um trabalho que amo no centro infantil, que tenho uma vida cheia de significado e propósito e amor. E percebi que Marcos estava errado sobre tudo. Eu nunca estava quebrada. Eu estava apenas com a pessoa errada. Alguém que não conseguia ver o que eu tinha a oferecer. Você tem tanto a oferecer, diz Jonathan, puxando-a perto. Você salvou minha família tanto quanto eu a salvei naquela noite. Todos nós apenas passávamos pelos movimentos, sobrevivendo, mas não realmente vivendo. Você trouxe alegria de volta para esta casa. Você nos lembrou que estava tudo bem rir novamente, esperar novamente, amar novamente. Anos depois, na formatura do ensino médio de Emily, Claire senta com Jonathan e observa sua filha receber seu diploma. Sam e Alex sentam do outro lado dela, ambos mais altos que ela agora, ambos bem-sucedidos em seus próprios empenhos. Mãe uma vez me disse que, às vezes, as piores e coisas que nos acontecem acabam sendo as melhores coisas disfarçadas, diz Emily em seu discurso de formatura. Ela foi descartada porque alguém não conseguia ver seu valor. Mas isso a levou para nossa família, para um pai que precisava de ajuda e 3 filhos que precisavam de uma mãe. E agora não consigo imaginar a vida sem ela. Ela me ensinou que nosso valor não é determinado pelo que podemos ou não fazer, pelo que parecemos ou do que nossos corpos são capazes. Nosso valor é determinado por
Como amamos, como aparecemos para as pessoas, como transformamos nossa dor em compaixão pelos outros. Clary enxuga lágrimas de seus olhos enquanto Jonathan aperta sua mão. Ela pensa sobre aquela garota sentada no abrigo de ônibus, quebrada e perdida, e convencida de que não tinha nada a oferecer ao mundo. E ela pensa sobre o homem que parou, que viu além de suas circunstâncias até sua humanidade, que ofereceu não piedade, mas parceria. Ela compreende agora que aquela noite gelada não foi o fim, foi o começo. E que às vezes tudo o que alguém precisa é de uma pessoa que realmente a veja.